A Patos Colchões, sua loja exclusiva Quincoil e Inducol, traz para você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a Quincoil, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa Pai, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Eita Podcast aqui na TV Sol. Muito prazer, eu sou o Júnior Silva e estou ao lado do meu amigo Felipe Sarmento. Olá, Felipe, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela sua TV Sol, no canal 184 pela Brisa TV, no canal 244 pela TCM em Mossoró e pela LM TV no canal 02 para toda a região de Guarabira, Júnior. Muito bem, o Eita Podcast volta à sua raiz. A raiz. E o que é que você achou da entrevista com o presidente sexta-feira? Perfeito, muito bom. Adriano Galdino esteve aqui conosco na sexta-feira, vários assuntos. Tem cortes ainda surgindo aí durante a semana, né, Felipe? Muitos. Algumas polêmicas. Ele que disse que faz parte do trabalho da imprensa, a gente vai mostrar que esse trabalho tá... Ele disse que a antecipação da campanha política era culpa nossa da imprensa, né? Ele se lança candidato e a culpa é da gente, Exatamente. E a população agradece, porque fica sabendo das novidades, né? Bom, o nosso programa de hoje também fala sobre política. Nós estamos recebendo um grande amigo, uma pessoa bastante conhecida aqui no Sertão do Paraibano. Já foi prefeito, vocês vão visualizar aí na tela principal. Dr. Jarques é o nosso entrevistado de hoje. Foi prefeito em 2 oportunidades na cidade de São Bento. E já podemos afirmar, Felipe, na sua opinião, que o homem vem aí... Vem aí, já se lançou também. Não é a gente que tá antecipando política, não, viu? Os personagens aqui é quem estão antecipando, Júnior. Tem umas frases que muito candidato que é médico, né? E que foi candidato, né? Que foi médico, que foi candidato que usava. O doutor vem aí, né? O doutor vem aí. Não sei se ele usou, se ele usa. Doutor Jarques, seja bem-vindo ao Eita Podcast. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite. Prazer grande saudar a todos e todas que fazem a TV Sol. Eu sou um admirador do trabalho de vocês, né? Eu estava te dizendo, Felipe, Júnior, eu acho massa esse sol, porque lembra o nosso Nordeste, lembra o nosso sertão, né? E Patos é a capital do nosso sertão, então eu acho muito massa, tá? Vocês têm um trabalho muito legal, parabéns, eu acompanho vocês e faz a diferença, porque um podcast e sempre a notícia, né, sair aqui de Patos para o nosso sertão, para muitos lugares. Então, parabéns, é uma satisfação estar aqui nessa segunda-feira e principalmente com você que está acompanhando por vários canais, né, mas que está junto conosco nesse debate. Eu estou à inteira disposição e é um grande prazer meu estar aqui com vocês. Eu já falei que vamos até pedir permissão para tratá-lo na condição de você, né? Claro. Já falei que você foi prefeito. Eu vou fazer uma pergunta para você englobar toda essa sua passagem política até chegar agora. A gente vai perguntar diretamente sobre a pré-candidatura a deputado estadual. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Mas eu vou fazer uma pergunta bem objetiva para justamente já dar início à nossa entrevista. Quem é Dr. Jarques? Rapaz, eu tenho 45 anos, sou casado, tenho 3 filhas, 2 meninas minhas e a cachorra. Sou médico há 20 anos, sou formado na Universidade Federal da Paraíba, né? Estou fazendo 20 anos de formado.
Depois eu fui para São Paulo, aí fiz cirurgia geral lá em São Paulo, depois fiz urologia, e aí depois eu fui fazer fellow, fui para fora do país, estudar, fazer mestrado, doutorado, e voltei para Paraíba dezembro de 2011 para janeiro de 2012. Passei muito tempo fora com essa experiência em São Paulo, e depois uma temporada nos Estados Unidos, estudando, aprendendo, me especializando, e sempre, né, militei na política como um apaixonado por política pública. Eu fui presidente do Diretório Acadêmico de Medicina na faculdade, participei do... Já tinha política ali. Já. Eu sempre gostei disso, né? Participava, cheguei a ser vice-presidente do Sindicato dos Médicos, antes de me colocar como candidato, mas eu não esperava realmente, depois de tudo isso que eu passei fora da Paraíba, me colocar como candidato. Sinceramente, eu não esperava. Foi meio que de supetão em 2016. Eu tinha chegado no final de 2011 para início de 2012, quando de uma hora para outra eu me vi candidato, né? E isso, dentro do meu coração, tem uma história muito forte, porque meu pai, quando faleceu, ele era candidato. E meu pai tem o mesmo nome que eu, o nome dele é Jarques, fez medicina, eu fiz também, né? E meu pai faleceu num acidente de carro, né, entre São Bento e João Pessoa, na verdade, entre Campinas e João Pessoa, e eu nasci 15 dias depois. E meu pai era candidato a prefeito. E meu pai tinha um sonho. Já era campanha eleitoral não, ou era pré-candidato? Era pré-campanha, era pré-candidatura. Ele era candidato a prefeito e ele tinha um sonho de fazer um hospital. E aí eu digo que ele foi, né? Mas ele deixou isso comigo, no meu coração. E aí a gente não pode ir contra o coração. Como se fosse uma semente mesmo. Uma semente, como se ele tivesse deixado aquela missão para eu cumprir. Certo. Eu entendi dessa maneira. Quando houve um chamado, eu orei muito a Deus, pedindo discernimento para saber se aquilo era vontade minha ou se era realmente algo que eu tinha que cumprir a missão, porque eu não pensava mais pessoalmente na política. Quando eu era pequeno, molecote, 8 anos, eu discursava em São Bento, dizia, vote em Milton, vote em Ademar, que foram os prefeitos, né? Mas amanhã vocês vão votar em mim. Sendo que depois, faculdade, e fui para fora do estado, estudar, e me desliguei totalmente disso. Nunca me desliguei do sertão, né? Meu pai é de São Bento, minha mãe é de Catolé do Rocha, eu sempre tive muita ligação com Patos, muitos amigos em Patos, até hoje eu tenho muitos amigos em Patos aqui, amigos de verdade, amigos de infância, né? Porque Patos conecta todos nós do sertão, né? Então a história de São João de Patos, desde lá de trás eu vivi aqui. Você tem essa semente aqui em Patos também? Desde cedo, né? Muita gente de São Bento também estudava aqui, né? E assim, e eu não esperava, e quando me vi, eu fui candidato, né? E em 2016, numa eleição impossível. Eu fui candidato em 2016, aquela velha história do Davi contra Golias. E eu era o Davi. Um cenário contra o governo do estado, contra a prefeitura, contra deputados, um cenário realmente impossível, né? E nós fizemos, foi uma campanha pé no chão, conversando com as pessoas. Eu abri, eu acho que no sertão, a primeira vez que a gente fez plenárias públicas, quando eu comecei essas plenárias em São Bento, em 2016, início de 2016, as pessoas ficavam, oxe, o que esse doido está fazendo? Que eu ia para as comunidades, conversar com as pessoas, saber o que elas queriam de uma gestão. Né? E foi muito inovador, e aquela coisa foi crescendo, e o povo quis realmente uma transformação. Pra você ter ideia, da Câmara de Vereadores em São Bento, de 13 vereadores à época, um me apoiava, era 12 contra 1. Né? Tinha 10 postos de gasolina em São Bento, os 10 se viam ao poderio, que era a situação, era reeleição, nunca um prefeito de reeleição tinha perdido. Então era uma situação muito impossível, sendo que eu sou um homem de muita fé e eu, antes de me colocar como candidato mesmo, eu orei muito pedindo o discernimento a Deus se eu devia ser ou não, e dentro das minhas orações eu entendi que era uma missão que eu tenho que cumprir para com a minha cidade, para com aquele povo, e aí eu enfrentei o desafio e Deus abençoou. Nós vencemos uma eleição impossível, vencemos 47 votos, foi uma das eleições mais disputadas, né? E depois veio 2020, e eu confesso aqui para vocês com muita tranquilidade, eu não me envergonho disso, porque é a verdade e a gente não pode se envergonhar da verdade. Eu me decepcionei muito com a política, porque eu nunca fui político, eu nunca vivenciei todos os lados da política, então eu sofri muito, e eu fiquei muito decepcionado, chateado com muitas coisas que existiam na política, e eu não queria mais nem ser candidato.
Não queria ser reeleito. Não queria. E eu não dizia isso para ninguém. Ficava só eu e Deus. Ah, isso antes da reeleição. E isso antes da eleição. Certo. Eu não queria, porque eu estava decepcionado, estava triste. As coisas começaram a acontecer muito boas em São Mas Bento. eram com correligionários na época ou com as coisas da política mesmo, de você tentar fazer acontecer e ter aquela burocracia? Assim, por diversas vezes, a gente lutava para fazer a coisa acontecer e tinha embargos que eu não aceitava. E eu tive que enfrentar todas essas dificuldades. Coisas que extrapolavam o interesse público. vamos dizer Exato. E eu enfrentei com muita coragem, com tanta coragem que eu fui ameaçado de morte várias vezes, né? Situações muito perigosas eu passei porque eu enfrentei com muita coragem. Deus me deu essa coragem de enfrentar e realmente nós conseguimos grandes transformações. Mas a um preço altíssimo para a minha vida. Minha família era atacada, minha esposa, minha mãe, minhas filhas pequenas. Uma coisa horrível, né? Então passei por muita provação e eu não queria mais. E eu estava só também orando a Deus, dizendo, ó Deus, eu vou terminar essa missão por aqui, porque não dá para mim. Mas aquela promessa que você tem feito no seu coração pro seu pai, foi cumprida? Foi, não. Ele vai chegar lá. Eu queria terminar o hospital. Certo. Porque eu tinha um hospital em São Bento que tinha 21 anos parado. Sim, tá certo. 21 anos. E meu pai, quando morreu, ele também estava construindo um hospital. E o hospital foi embargado pelo Ministério Público Federal por desvio de mais de 3 milhões. A obra, no papel, ela estava em 80%, mas na vida real era 30%. Ou seja, roubaram dinheiro, literalmente. Uma obra... Então, foi horrível e São Bento se envergonhava disso, porque era no caminho para Paulista, na entrada da cidade, tinha aquele elefante branco, né? E muito difícil para destravar por causa... E todo juiz que eu conversava, todo promotor dizia, ó, se você meter a mão nisso aí, você vai ficar o resto da vida comprometido. E eu tinha que primeiro destravar para poder retomar a obra. E as coisas estavam andando, mas não tinha conseguido ainda começar a obra. E a gente conseguiu destravar de fato em 2020. Né? Conseguiu destravar de fato essa obra em 2020. Graças a Deus, é um trabalho, é uma parceria também com o governador João Azevedo. Eu tinha levado o governador João Azevedo, só fazendo uma parte, a obra, o primeiro evento público de João Azevedo de 2018 foi em São Bento. Logo quando ele saiu na quinta-feira, deixou de ser secretário, no sábado ele estava em São Bento comigo e eu peguei ele no momento, eu disse, o senhor como engenheiro, eu como médico, eu quero lhe mostrar uma situação. E eu fui lá com ele, só eu e ele, sozinho, para mostrar, eu disse, ó, governador, eu como cidadão não aguento ver isso. E ele disse, eu também como engenheiro também não aguento. Eu disse, vamos unir força para a gente terminar isso aqui. Né? E foi um laço que a gente fez naquele dia, que depois a gente conseguiu em 2022 entregar essa obra juntos. Então eu não tinha esse desejo de entregar. Mas sendo aí veio a pandemia. A pandemia quebrou minhas pernas de todos nós, né? E aí eu já estava conversando com Deus e dizendo, Deus, eu não quero mais ser candidato, porque esse negócio não dá para mim. Né? Eu enfrento, digo a verdade e faço o que deve ser feito independente de qualquer coisa. Eu estou aqui para cumprir uma missão que meu pai me deixou e eu não abro mão disso. Então o que eu acredito e que é o certo eu vou fazer, doa quem doer, doa que é a mim mesmo. E veio a pandemia. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou deixar a minha cidade no pior momento da sua história? Eu, o único médico da história de São Bento que foi prefeito. Nenhum profissional de saúde tinha sido gestor da cidade. Aí quando se tem um gestor médico, ele não vai, ou seja, eu me senti covarde se eu não fosse. Então eu fui candidato basicamente no meu coração por causa da pandemia. Porque eu não queria deixar a minha cidade sem ter uma estrutura realmente que pudesse cuidar das pessoas. E a gente tem um desafio muito grande na pandemia. Por quê? Porque São Bento tem uma peculiaridade muito forte, que é o redeiro. Nós temos uma estimativa de mais de 3 mil homens que saem da nossa região depois do carnaval e volta no final do ano, que anda pelo país inteiro e pela América do Sul. Então esse redeiro estava voltando. E esse redeiro voltando de todo canto, São Bento poderia ser um grande epicentro no Nordeste de pandemia. Então nós fizemos uma mobilização gigantesca. Né? E nós tivemos reconhecimento, inclusive, no Brasil, na Paraíba,
como uma das melhores cidades de enfrentamento à Covid. Para você ter ideia, teste, e eu sempre disse com a pandemia, teste, como ninguém sabia como tratar, nós precisávamos ter o diagnóstico para a pessoa ser afastada. Ou seja, o que fazia a diferença no início da pandemia era a testagem. Nosso nível de testagem em São Bento tinha o mesmo nível da Alemanha em testagem. Sendo que era muito caro fazer testagem, porque os testes estavam muito caros. E nós corremos. Uma noite eu fui de madrugada em Fortaleza para tentar comprar teste. Então foi uma loucura. E a gente conseguiu. O primeiro centro de Covid do Nordeste foi em São Bento. O primeiro do Nordeste. Em todas as cidades foi em São Bento. Nós fizemos. O primeiro decreto de pandemia foi em março. 18 de março. Isso, exatamente. 18, depois 19, depois 20, saiu João Pessoa, Estado e por aí foi. 1º de abril, eu dobrei as vagas do hospital. De 15 para 30 vagas. Oxe, como é que você fez isso? Porque quando a pandemia estourou... Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Eita Podcast aqui na TV Sol. Muito prazer, eu sou o Júnior Silva e estou ao lado do meu amigo Felipe Sarmento. Olá, Felipe, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela sua TV Sol, no canal 184 pela Brisa TV, no canal 244 pela TCM em Mossoró e pela LMTV no canal 02 para toda a região de Guarabira, Júnior. Muito bem, o Eita Podcast volta à sua raiz. A raiz. E o que é que você achou da entrevista com o presidente sexta-feira? Perfeito, muito bom. Adriano Galdino esteve aqui conosco na sexta-feira, vários assuntos. Tem cortes ainda surgindo aí durante a semana, né, Felipe? Muitos. Algumas polêmicas. Ele que disse que faz parte do trabalho da imprensa, a gente vai mostrar que esse trabalho tá... Ele disse que a antecipação da campanha política era culpa nossa da imprensa, né? Ele se lança candidato e a culpa é da gente, Júnior. Exatamente. E a população agradece, porque fica sabendo das novidades, né? Bom, o nosso programa de hoje também fala sobre política. Nós estamos recebendo um grande amigo, uma pessoa bastante conhecida aqui no Sertão do Paraibano. Já foi prefeito, vocês vão visualizar aí na tela principal. Dr. Jarques é o nosso entrevistado de hoje. Foi prefeito em 2 oportunidades na cidade de São Bento. E já podemos afirmar, Felipe, na sua opinião, que o homem vem aí... Vem aí, já se lançou também. Não é a gente que tá antecipando política, não, viu? Os personagens aqui é quem estão antecipando, Júnior. Tem umas frases que muito candidato que é médico, né? E que foi candidato, né? Que foi médico, que foi candidato que usava. O doutor vem aí, né? O doutor vem aí. Não sei se ele usou, se ele usa. Doutor Jarques, seja bem-vindo ao Eita Podcast. É uma satisfação tê-lo aqui conosco. Boa noite. Prazer grande saudar a todos e todas que fazem a TV Sol. Eu sou um admirador do trabalho de vocês, né? Eu estava te dizendo, Felipe, Júnior, eu acho massa esse sol, porque lembra o nosso Nordeste, lembra o nosso sertão, né? E Patos é a capital do nosso sertão, então eu acho muito massa, tá? Vocês têm um trabalho muito legal, parabéns, eu acompanho vocês e faz a diferença, porque um podcast e sempre a notícia, né, sair aqui de Patos para o nosso sertão, para muitos lugares. Então, parabéns, é uma satisfação estar aqui nessa segunda-feira e principalmente com você que está acompanhando por vários canais, né, mas que está junto conosco nesse debate. Eu estou à inteira disposição e é um grande prazer meu estar aqui com vocês. Eu já falei que vamos até pedir permissão para tratá-lo na condição de você, né? Claro. Já falei que você foi prefeito e eu vou fazer uma pergunta para você englobar toda essa sua passagem política até chegar agora. A gente vai perguntar diretamente sobre a pré-candidatura a deputado estadual. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Mas eu vou fazer uma pergunta bem objetiva para justamente já dar início à nossa entrevista. Quem é Dr. Jarques? Rapaz, eu tenho 45 anos, sou casado, tenho 3 filhas, 2 meninas minha e a cachorra. Sou médico há 20 anos, sou formado na Universidade Federal da Paraíba, né? Estou fazendo 20 anos de formado. Depois eu fui para São Paulo, aí fiz cirurgia geral lá em São Paulo, depois fiz urologia e aí depois eu fui fazer fellow, fui para fora do país estudar, fazer mestrado, doutorado. E voltei para Paraíba dezembro de 2011 para janeiro de 2012. Passei muito tempo fora com essa experiência em São Paulo e depois uma temporada nos Estados Unidos, estudando, aprendendo, me especializando e sempre, né, militei
na política como um apaixonado por política pública. Eu fui presidente do diretório acadêmico de medicina na faculdade, participei do... Já tinha política ali. Já. Eu sempre gostei disso, né? Participava, cheguei a ser vice-presidente do Sindicato dos Médicos, antes de me colocar como candidato, mas eu não esperava realmente, depois de tudo isso que eu passei fora da Paraíba, me colocar como candidato. Sinceramente, eu não esperava. Foi meio que de supetão em 2016. Eu tinha chegado no final de 2011 para início de 2012, quando de uma hora para outra eu me vi candidato. Né? E isso, dentro do meu coração, tem uma história muito forte, porque meu pai, quando faleceu, ele era candidato. E meu pai tem o mesmo nome que eu. O nome dele é Jarques, fez medicina, eu fiz também. Né? E meu pai faleceu num acidente de carro, né? Entre São Bento e João Pessoa, na verdade, entre Campinas e João Pessoa. E eu nasci 15 dias depois. Né? E meu pai era candidato a prefeito. Né? E meu pai tinha um sonho. Já era campanha eleitoral ou era pré-candidato? Era pré-campanha, era pré-candidatura. Ele era candidato a prefeito e ele tinha um sonho de fazer um hospital. E aí eu digo que ele foi, né? Mas ele deixou isso comigo, no meu coração. E aí a gente não pode ir contra o coração. Como se fosse uma semente mesmo. Uma semente, como se ele tivesse deixado aquela missão para eu cumprir. Certo. Eu entendi dessa maneira. Quando houve um chamado, eu orei muito a Deus, pedindo discernimento para saber se aquilo era vontade minha ou se era realmente algo que eu tinha que cumprir a missão. Porque eu não pensava mais pessoalmente na política. Quando eu era pequeno, molecote, 8 anos, eu discursava em São Bento, dizia: vote em Milton, vote em Ademar, que foram os prefeitos. Né? Mas amanhã vocês vão votar em mim. Sendo que depois, faculdade, e fui para fora do estado estudar e me desliguei totalmente disso. Nunca me desliguei do sertão. Né? Meu pai é de São Bento, minha mãe é de Catolé do Rocha. Eu sempre tive muita ligação com Patos, muitos amigos em Patos. Até hoje eu tenho muitos amigos em Patos aqui. Amigos de verdade, amigos de infância. Né? Porque Patos conecta todos nós do sertão. Né? Então... A história de São João de Patos, desde lá de trás eu vivi aqui. Você tem essa semente aqui em Patos também? Desde cedo, né? Muita gente de São Bento também estudava aqui, né? E assim, eu não esperava. E quando me vi, eu fui candidato, né? E em 2016, numa eleição impossível. Eu fui candidato em 2016, aquela velha história do Davi contra Golias. E eu era o Davi. Um cenário contra o governo do estado, contra a prefeitura, contra deputados, um cenário realmente impossível. Né? E nós fizemos, foi uma campanha pé no chão, conversando com as pessoas. Eu abri, acho que no sertão, a primeira vez que a gente fez plenárias públicas. Quando eu comecei essas plenárias em São Bento, em 2016, início de 2016, as pessoas ficavam: oxe, o que esse doido está fazendo? Que eu ia para as comunidades, conversar com as pessoas, saber o que elas queriam de uma gestão. Né? E foi muito inovador e aquela coisa foi crescendo e o povo quis realmente uma transformação. Pra você ter ideia, da Câmara de Vereadores em São Bento, de 13 vereadores à época, um me apoiava. Era 12 contra 1. Né? Tinha 10 postos de gasolina em São Bento, os 10 se viam ao poderio. Que era a situação, era reeleição. Nunca um prefeito de reeleição tinha perdido. Então era uma situação muito impossível, sendo que eu sou um homem de muita fé e eu, antes de me colocar como candidato mesmo, eu orei muito pedindo o discernimento a Deus se eu devia ser ou não. E dentro das minhas orações eu entendi que era uma missão que eu tinha que cumprir para com a minha cidade, para com aquele povo. E aí eu enfrentei o desafio e Deus abençoou. Nós vencemos uma eleição impossível, vencemos 47 votos, foi uma das eleições mais disputadas. Né? E depois veio 2020. E eu confesso aqui para vocês com muita tranquilidade, eu não me envergonho disso, porque é a verdade e a gente não pode se envergonhar da verdade. Eu me decepcionei muito com a política, porque eu nunca fui político, eu nunca vivenciei todos os lados da política, então eu sofri muito. E eu fiquei muito decepcionado, chateado com muitas coisas que existiam na política. E eu não queria mais nem ser candidato, não queria ser reeleito, não queria. E eu não desisto para ninguém. Ficava só eu e Deus. Isso antes da reeleição. E isso antes da eleição. Eu não queria, porque eu estava decepcionado, estava triste. As coisas começaram a acontecer muito boas em São Bento. Mas eram com correligionários na época ou com as coisas da política mesmo, de você tentar fazer acontecer e ter aquela burocracia? Assim, por diversas vezes a gente lutava para fazer a coisa acontecer e tinha embargos que eu não aceitava.
E eu tive que enfrentar todas essas dificuldades. Coisas que extrapolavam o interesse público. Exato. E eu enfrentei com muita coragem, com tanta coragem que eu fui ameaçado de morte várias vezes, né? Situações muito perigosas eu passei porque eu enfrentei com muita coragem. Deus me deu essa coragem de enfrentar, e realmente nós conseguimos grandes transformações. Mas é um preço altíssimo para a minha vida. Minha família era atacada, minha esposa, minha mãe, minhas filhas pequenas. Uma coisa horrível, né? Então eu passei por muita provação e eu não queria mais. E eu estava só também orando a Deus, dizendo, Deus, eu vou terminar essa missão por aqui, porque não dá pra mim. Mas aquela promessa que você tem feito no seu coração pro seu pai, foi cumprida? Foi, não. Ele vai chegar lá. Eu queria terminar o hospital. Eu tinha um hospital em São Bento que tinha 21 anos parado. Sim, tá certo. 21 anos. E meu pai, quando morreu, ele também estava construindo um hospital. E o hospital foi embargado pelo Ministério Público Federal por desvio de mais de 3 milhões. A obra, no papel, ela estava em 80%, mas na vida real era 30%. Ou seja, roubaram dinheiro, literalmente. Uma obra... Então, foi horrível. E São Bento se envergonhava disso, porque era no caminho para Paulista, na entrada da cidade, tinha aquele elefante branco, né? E muito difícil para destravar por causa... E todo juiz que eu conversava, todo promotor dizia, se você meter a mão nisso aí, você vai ficar o resto da vida comprometido. E eu tinha que primeiro destravar para poder retomar a obra. E as coisas estavam andando, mas não tinha conseguido ainda começar a obra. E a gente conseguiu destravar de fato em 2020. Né? Conseguiu destravar de fato essa obra em 2020. Graças a Deus, é um trabalho, é uma parceria também com o governador João Azevedo. Eu tinha levado o governador João Azevedo, só fazendo uma parte, a obra, o primeiro evento público de João Azevedo de 2018 foi em São Bento. Logo quando ele saiu na quinta-feira, deixou de ser secretário, no sábado ele estava em São Bento comigo e eu peguei ele um momento, eu disse, o senhor como engenheiro, eu como médico, eu quero lhe mostrar uma situação. E eu fui lá com ele, só eu e ele, sozinho, para ele mostrar, eu disse, governador, eu como cidadão não aguento ver isso. E ele disse, eu também como engenheiro também não aguento. Eu disse, vamos unir força para a gente terminar isso aqui. Né? E foi um laço que a gente fez naquele dia, que depois a gente conseguiu em 2022 entregar essa obra juntos. Então eu não tinha esse desejo de entregar. Mas sendo aí veio a pandemia. A pandemia quebrou minhas pernas de todos nós, né? E aí eu já estava conversando com Deus e dizendo, Deus, eu não quero mais ser candidato, porque esse negócio não dá para mim. Né? Eu enfrento, digo a verdade e faço o que deve ser feito, independente de qualquer coisa. Eu estou aqui para cumprir uma missão que meu pai me deixou e eu não abro mão disso. Então, o que eu acredito e que é o certo, eu vou fazer, doa quem doer, doa que é a mim mesmo. E veio a pandemia. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou deixar a minha cidade no pior momento da sua história? Eu, o único médico da história de São Bento que foi prefeito. Nenhum profissional de saúde tinha sido gestor da cidade. Aí quando se tem um gestor médico, ele não vai, ou seja, eu me senti covarde se eu não fosse. Então eu fui candidato basicamente no meu coração por causa da pandemia. Porque eu não queria deixar a minha cidade sem ter uma estrutura realmente que pudesse cuidar das pessoas, e a gente tem um desafio muito grande na pandemia. Por quê? Porque São Bento tem uma peculiaridade muito forte, que é o redeiro. Nós temos uma estimativa de mais de 3 mil homens que saem da nossa região depois do carnaval e volta no final do ano, que anda pelo país inteiro e pela América do Sul. Então esse redeiro estava voltando. E esse redeiro voltando de todo canto, São Bento poderia ser um grande epicentro no Nordeste de pandemia. Então nós fizemos uma mobilização gigantesca. Né? E nós tivemos reconhecimento, inclusive, no Brasil, na Paraíba, como uma das melhores cidades de enfrentamento à Covid. Para você ter ideia, teste, e eu sempre disse com a pandemia, teste, como ninguém sabia como tratar, nós precisávamos ter o diagnóstico para a pessoa ser afastada. Ou seja, o que fazia a diferença no início da pandemia era a testagem. Nosso nível de testagem em São Bento tinha o mesmo nível da Alemanha.
em testagem. Sendo que era muito caro fazer testagem, porque os testes estavam muito caros. E nós corremos. Uma noite eu fui de madrugada em Fortaleza para tentar comprar teste. Então foi uma loucura. E a gente conseguiu. O primeiro centro de Covid do Nordeste foi em São Bento. O primeiro do Nordeste. De todas as cidades foi em São Bento. Nós fizemos. O primeiro decreto de pandemia foi em março. 18 de março. Isso, exatamente. 18, depois 19, depois 20, saiu João Pessoa, Estado e por aí foi. 1º de abril, eu dobrei as vagas do hospital. De 15 para 30 vagas. Como é que você fez isso? Porque quando a pandemia estourou na Europa, eu comecei a reforma. Isso você já teve uma análise médica, certamente? Porque assim, minha irmã se formou agora. Mas minha irmã ela se formou agora em medicina, mas ela estava estudando medicina na Europa. Ela morava lá. Então ela começou a falar comigo, ó, isso vai chegar aí. E aí eu disse, não. Aí eu comecei. Até muita gente não entendia, né? E eu disse, não, vamos aumentar o hospital, A gente dobrou a capacidade do hospital, fizemos uma semi-intensiva. Então quando chegou a pandemia, a gente estava preparado. Em tudo, né? O primeiro centro de Covid Norte-Nordeste, não só Nordeste, não, Norte-Nordeste. Uma referência muito grande. Exato. Para você ter ideia, a gente começou o centro de Covid 6 meses antes do financiamento do governo federal. Porque com certeza... 6 meses antes. Porque com certeza quem tocava nesse assunto, nesse período aí, que doido. Não, mas eu não disse a ninguém. Doido. Mas eu não disse a ninguém que estava fazendo que a pandemia ia chegar. Se tivesse essa... Não, eu disse... Vamos... aumentar aqui os leitos. As pessoas estavam, não, é médico, ele quer aumentar os leitos. Sendo que eu já estava conversando com minha irmã quase todo dia, como é que estava a situação lá. Né? Eu disse, a gente tem que aumentar. É tanto que em nenhum momento faltou leito em São Bento. E não foi aquele hospital de campanha que gastou o dinheiro e depois não serviu para nada. Até hoje serve. Porque hoje, no antigo hospital que a gente aumentou de 15 para 30 leitos, hoje tem 4 grandes prédios. O CAPS 1, o CAPS 3, a Casa da Cidadania do Governo do Estado está no prédio do município. E um PSF. Naquele local que a gente cuidou na época, né? Que era o hospital, o antigo hospital, que a gente entregou o hospital novo em 2022. Então a gente conseguiu reaparelhar todo, que hoje tem toda essa capacidade, né? Um grande quarteirão que tem tudo isso junto num local só. Então a gente chegou muito preparado para a pandemia, né? Então e aí Deus foi muito bom, porque as coisas começaram todo aquele trabalho que a gente tinha feito, né, de quebrar paradigmas, de mostrar que a política pública deve ser feita, que tirar os vícios da politicagem, da velha política, que enfrentar realmente os problemas e lá levar as soluções, sem aquele coronelismo da troca de voto e troca de favor, que eu enfrentei isso e lá atrás era chamado de louco, e foi muito difícil porque as pessoas me criticavam, o aliado criticava, não, isso aqui não dá certo, não adianta fazer política pública, tem que só dar o remédio. Não, mas a gente tem que evitar que a pessoa adoeça, não é dar o remédio só, né? Então e aí as coisas começaram a todos esses frutos darem, né? E as coisas aconteceram. E a pandemia, Jacques, para seguir o seu raciocínio, depois ela ajudou no destrave da obra do hospital? Não, na realidade, porque a gente passei 2017, 2018, 2019 só no destrave. Então 2020, no início da pandemia, a gente conseguiu retomar a obra. Nós fizemos... Quando a pandemia estourou, a obra já... Nós fizemos a maior obra de saúde da Paraíba na pandemia. Porque foi a maior estrutura hospitalar feita na Paraíba, foi aonde? Foi em São Bento. Nós fizemos a maior estrutura hospitalar durante a pandemia. Porque a gente destravou, digamos, no início da pandemia, né? E conseguimos entregar, e o hospital funciona muito bem, né? Graças a Deus, graças ao trabalho, ao comprometimento de muita gente em torno disso, para que isso viesse realmente a estar no que está hoje uma grande referência no estado da Paraíba, o nosso hospital. E o hospital leva o nome do seu pai. Exato. Né? Leva o nome do meu pai. Foi uma iniciativa da Câmara que eu agradeço muito. Rapaz, que história, né, cara? E foi Quanto tempo do seu pai faleceu? Meu pai faleceu na década de 80. Que surgiu ali. Isso, 80. Então, 42 anos depois eu consegui entregar o hospital, e 21 anos que ele estava parado, com o nome dele. Fantástico, fantástico. Fantástico. Aí terminou nesse
contexto que o doutor Jacques falou, terminou seu segundo mandato, ele voltou a se dedicar mais à profissão de médico, não é isso, doutor? Eu nunca deixei. Porque assim, eu então, sempre digo, eu sou urologista. Mesmo Eu atuando. não sou político, eu não sou prefeito, eu sou urologista. Né? E eu gosto muito da urologia. É uma coisa que brilha, faz meus olhos brilhar mesmo. Eu gosto do que eu faço. Então é muito bom fazer o que gosta, né? Porque flui. Mas como é que surge sua candidatura? Como é que surge assim? O que é que leva a você candidato? Aí teve um grupo, enfim. Na realidade. Só pra entender e isso, depois você volta na pergunta. Quando eu era criança, eu falava. Eu vou ser candidato. Aí vai, né? Estuda. E isso sempre existiu na cidade. Porque era o mesmo nome, Jarques e Jarques, a mesma profissão. E eu nunca me desliguei da cidade, eu me desliguei da política, não da cidade. Meus amigos, eu sempre ia muito. Toda vez que vinha a Paraíba, uma vez no ano, eu ia para São Bento. Uma vez que um ano que vinha a Paraíba, eu ia para São Bento. Né? Então eu nunca me desliguei da cidade, dos amigos, da família, jamais. Sendo que eu não tinha noção que ainda tinha esse chamado para mim. Eu pessoalmente não tinha, nem planejava isso. Né? Mas foi uma coisa que realmente eu tive como uma missão e fui lá cumprir a missão e Deus abençoou para me dar coragem para fazer as reformas que tinham que ser feitas, e enfrentar os desafios que tinham que enfrentar, e a gente conseguiu realmente dar uma resposta muito grande à população. Por exemplo, em diversas coisas. Uma das primeiras coordenadorias de mulher do sertão da Paraíba foi em São Bento. Hoje nós somos cidade norte-nordeste referência em atenção. Políticas públicas voltadas para mulheres? Para criança e adolescente contra abuso. Nós temos um projeto hoje que recebe visita de vários estados do Norte e Nordeste, que foi implantado em São Bento, como a primeira cidade do Norte e Nordeste a implantar esse projeto. Nós recebemos diversos prêmios, nós fomos considerados pelo Conselho Federal de Administração como a sexta melhor cidade de governança do país. Sexta melhor cidade de governança do país. Quem está dizendo isso? Algum achômetro? Ou está ganhando alguma coisa com isso? Não, o Conselho Federal de Administração. E a primeira cidade no Norte e Nordeste inteiro de governança pública. Quer dizer, é o Conselho Federal de Administração analisando como você está gerindo o município, e a gente foi reconhecido. Fomos premiados na saúde, fomos premiados na educação. Nós fomos premiados pelo Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, em um projeto, a primeira cidade do Brasil a ter 100% da educação coberta por energia solar foi São Bento. Primeira cidade do Brasil. Quando? 2019. 2019. Né? Minhas duas irmãs na época moravam na Alemanha. Em 2018 eu fui visitá-las. E aí eu fui de uma viagem de carro na Alemanha, um trecho de 600 quilômetros. Nesse trecho de 600 quilômetros eu fui dirigindo e a maior parte do tempo foi neve. Sendo que era você na avenida dirigindo e só placa solar. 600 quilômetros você via casa e placa solar. Árvore, casa e placa solar. Eu disse, meu Deus do céu, é neve aqui. Tem sol o dia inteiro. Na Alemanha você tem 30 dias no ano. Ensolarado você tem 100. Eu disse, como é que tem placa em todo canto? A gente tem sol no Brasil e não usa. Isso foi em 2018. Quando eu cheguei, eu disse, pai, eu quero botar energia solar em todo canto aqui. E a iniciativa pública foi pioneira em relação à privada. Né? E a gente foi a primeira cidade. E a gente foi premiado nacionalmente por causa disso, o Ministério do Meio Ambiente. Né? Nacionalmente como reconhecimento de uma iniciativa pública, né, perante... Então hoje os prédios do município funcionam todos com energia solar. Foi implantado em 2019. Isso gera economia. Né? Esse é o sentido de você estar na gestão pública. Eu digo, gestão pública, as pessoas falam, não, gestão pública tem que ser igual à privada. Não, tem que ser melhor. Porque a gestão pública tem algo que a privada não é obrigado. Que se a privada fizer, que é o aspecto social. É ótimo que ela faça. Né? Mas ela não é obrigada. Agora a gestão pública é obrigada. Então a gestão pública não é para ser igual à privada, ela tem que ser melhor. Nós temos que ser mais eficientes, né, em todos os aspectos. Nós implantamos controladoria municipal antes de Campina Grande, por exemplo. Né? Como é que você... Quando eu falei de controladoria a primeira vez, você, como é? Você vai botar uma pessoa para fiscalizar você? Que doidice, isso é doido. É uma indicação do TCU para todos os municípios. Isso, a gente fez em 2018.
Em 2018 a gente fez, né? Então, isso, as coisas foram acontecendo e lá na Bíblia, uma das vezes que eu ficava teimando com Deus, que eu dizendo que eu não queria, um dos trechos, eu tenho até aqui no meu celular, ele dizia, você está plantando, mas você não colheu as uvas, né? Você não bebeu do vinho. Isso em 2020, quando eu não queria ser mais candidato, uma das coisas que Deus mostrou foi isso. E realmente, Deus não erra, né? E teve muita coisa boa que o que a gente plantou lá atrás começou a dar um fruto tremendo, né, para a cidade, e isso reverberou muito para a região. Muitas das coisas, por exemplo, a gente tem uma bolsa esporte em São Bento, que é a maior bolsa esporte municipal do estado da Paraíba. O maior valor de bolsa esporte. É de Campinas, de João Pessoa? Não, é de São Bento. Por quê? Isso é decisão política. Isso é uma decisão política. Eu decidi, eu vou pegar esse dinheiro aqui e eu vou incentivar quem quiser. Qual o critério? Se inscrever. Qual esporte? O que quiser. Todo dia 30 está lá, puf, 50% do salário mínimo na sua já conta. tem um histórico de participação de atletas. Isso incentivou. Nós temos Silvana, por exemplo. Foi um incentivo que você vislumbrou. Desde 2017, Silvana é campeã, multicampeã, né? Uma super campeã. E desde 2017 a gente ajudava ela. Então eu dizia, não, eu quero formalizar isso, Silvana. Para a gente ter várias Silvanas. Não pode ter só você. A gente tem que ter várias Silvanas. Né? Então eu tenho que incentivar as pessoas. Então a gente fez isso por lei e está lá. Dia 30 o cara recebe. O atleta, o para-atleta, se inscreve, tudo certinho, está lá. Dia 30, a obrigação dele é participar de alguns campeonatos? Aí ele tem. Tem critérios que ele tem que participar, ele tem que estar ativo, entendeu? Tem que estar, por exemplo, se ele tiver em idade escolar, ele tem que estar matriculado. São critérios simples, mas para quem gosta do esporte, ele faz isso ali tranquilamente. Né? Então, quer dizer, isso é decisão política. Isso é a política que transforma. Né? Você dá essa ajuda. É o maior valor de bolsa municipal da Paraíba inteira. Né? Lá em São Bento, a 400 quilômetros de João Pessoa. Né? Você tem muito mais cidade com poder aquisitivo muito maior que não teve essa decisão. Né? Então, assim as coisas acontecem, de fato. Quando você vai atrás, quando você busca pessoas capacitadas, por exemplo, a controladoria, tem duas pessoas aqui de Patos que são amigos meus de infância, Guga e Léo, que são advogados, e foram eles que disseram, Jacques, isso aqui tem que colocar. Tem que colocar a controladoria. E foi a partir deles que foi de pessoas aqui de Patos, né, que eu coloquei isso em prática. E quando eu comecei a falar nisso em São Bento, as pessoas me xingavam. Né? Por exemplo, a gente tem um setor de compras que é um dos mais organizados do Brasil. Se você entrar no setor de compras e perguntar quantos copos passou por aqui, ele diz 13.650. Quantas canetas tem guardado aí? 7.200. Isso aqui eu gero economia. Porque eu sei tudo que eu tenho. Na hora da licitação, eu sei o que eu vou precisar fazer. Tudo é controlado. Tudo sai para todo lugar. Está lá no sistema. Outra coisa que a gente fez, digitalizou tudo. Acabei papel. Quando você acaba papel, você gera economia, mas você combate a corrupção. Não tem nada que faça depois. É transparente. Você gera transparência, você acaba a corrupção. Tudo lá na porta da prefeitura, um computador e uma impressora para você escanear. Quando a pessoa vem pedir uma coisa errada, aí acontece. Chega para você, pode dar entrada. Dê entrada na prefeitura. Pode dar entrada. Agora, só chega a mim depois que passar pela controladoria e pela procuradoria. Se não chegar até a mim, eu não posso fazer nada. A pessoa já nem coloca. Nem coloca o errado, porque sabe, eu digo logo, olha, tem que passar pela controladoria e pela procuradoria. Se não passar por ele, não chega nem a mim, viu? Importante. O cara nem bota, porque sabe que é coisa errada. Não, disse, não, olha, não tem problema, você pode dar entrada. Agora, eu só vou chegar, dar meu parecer, se passar pela procuradoria e controladoria antes. Você já impede corrupção. Sabe outra coisa que impede corrupção? Câmera. Câmera impede corrupção. As primeiras câmeras que eu coloquei em São Bento foi nas cozinhas. Por quê? 100 quilos de carne na segunda-feira, que era por mês, e acabava na quinta. Oxi, que história é essa? Carne não voa. Né? Quando é o frango tá morto, não tá mais vivo para voar.
Poxa, que é isso? Não pode não, meu filho. Quando a pessoa, não, é porque acabou. Poxa, como que você comprou por mês? Não, bota a câmera. Cadê? Aí dá pro mês todinho. No contexto geral, Jacques, você acredita, e eu acho que o povo também acreditou, que foi uma revolução para o município de São Bento? Foi uma revolução, exato. É tanto que até cultural. meus adversários políticos faziam. O doutor, que eles chamam muito lá do doutor, né? Tirou o cesto, o mar cesto, né? Das pessoas, porque assim, a principal, o prefeito de São Bento sempre era visto com aquela pessoa que estava na mesa do bar, assinando coisa para um e para outro, um bujão, um remédio, lá na mesa do bar, ou jogando baralho, e lá não. Isso era o prefeito. Eu disse, não, essa não é a minha função, não. Minha função é estar na prefeitura resolvendo o problema, indo atrás de recursos, fazendo parcerias. Minha função não é estar em mesa de bar, jogando baralho e despachando com o secretário em mesa de bar, não. Então, isso quebrou o paradigma. Era desse jeito mesmo que acontecia. Era, sempre foi. Em outros cantos, pior também. Sempre foi, essa era a lógica. Eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso. Não é do meu. Eu gosto de trabalhar. Então, chegar na prefeitura 8h30 da manhã, às vezes eu saio meia-noite, 1h, 2h da manhã. Só saía quando estava tudo resolvido. Né? Assim, como eu digo, o certo é o certo. E dá certo. Não tem como. É difícil. Não é fácil. No Brasil, fazer política séria, honesta e com coragem é difícil. Você passa perrengue. Já dizia Luiz Gonzaga, né? Mudar a cultura não é do dia pra noite, Não, né? Porque isso é cultural, né? Eu apanhei muito. Mas foi a sangue e a suor, mas Deus estava mostrando o caminho. E quando Deus aponta, pode ir que dá certo. Ô, Jacques, aí essa revolução toda lhe credibiliza a disputar algum outro tipo de cargo na política, a almejar algum cargo político? E aí a coisa em São Bento reverberou muito para as cidades vizinhas, né? E aí, por exemplo, em 2020 nasceu, que é um grande amigo meu, um amigo irmão, em Brejo, uma liderança que também ganhou uma campanha impossível, que as pessoas faziam, não, sim, São Bento conseguiu, em Brejo também vai conseguir. E hoje o Dr. Thales foi reeleito com 80% dos votos. E ele também ganhou uma campanha impossível, é um amigo e irmão meu. Né? Então a coisa começou a reverberar muito em várias cidades, né? E várias parcerias. Depois eu fui ser presidente do consórcio do Médio Piranhas. Tinham 11 municípios. Quando eu saí do consórcio, tinha 19 municípios entrando no 20º, né? Que a gente conseguiu, por exemplo, fazer a primeira política pública ambiental de um consórcio paraibano, foi no nosso, né? O consórcio do Médio Piranhas, que hoje até era o Dr. o presidente. Eu fiquei 4 anos à frente. Isso também, no início desse ano, depois da minha gestão, eu fui eleito dentro da Federação dos Municípios da Paraíba. Teve uma eleição para isso. E eu fui eleito por unanimidade. Todos os votantes votaram em mim na eleição. E foi uma coisa espontânea, porque não tinha candidatura. Foi todo mundo lá igual. Vai tu, vai tu, vai tu. Foi, todo mundo votou e eu para ser diretor de uma escola de gestão pública. Né? E hoje eu estou como diretor geral de uma escola de gestão pública da FAMUP. Né? Então as coisas foram acontecendo e de maneira natural. Né? Então é isso que eu acredito nessa política que transforma, nessa política conversando, dialogando, entendendo o problema e buscando a solução. Né? Eu não sou, como eu disse, fruto da política, não conhecia muito o ambiente. Eu gosto de trabalhar, gosto dos desafios e entendo que a política é realmente aonde você pode fazer o bem em grande escala, em mais escala. Né? Todo mundo pode fazer individualmente o bem sempre, mas em maior escala tem que ser através da política. Mas eu acredito que você não conseguiu entender a mensagem da minha pergunta, né? Porque eu perguntei a você se essa revolução lá no município de São Bento lhe credibilizava a concorrer a algum cargo político. Então você está aqui hoje como pré-candidato a deputado estadual. Isso aí começou a surgir muito na região já em 2022. Não, já que você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. Já em 2022 começou muito esse movimento. Rapaz, sabe o que eu fiz? Deixa eu lhe fazer uma pergunta, vou lhe interromper. Um boato, quando você saiu da prefeitura e um boato que saiu que você assumiria a Secretaria de Estado de Saúde, isso foi verdade? Aconteceu ou chegou a ser discutido isso? Chegou a ser discutido. Que no caso é antes da nomeação do Johnny, né? Esse período? Chegou a ser discutido. Eu não cheguei a ter a conversa com o governador sobre o assunto, mas uma pessoa
Foi cogitado, então. Isso, né? muito próximo ao governador, que é uma das pessoas mais próximas do governador que existe desde o início da sua gestão, desde quando ele era candidato, me sondou em relação a isso. Né? Mas assim, eu na época fui muito sincero, porque quando eu disse isso a algumas pessoas, eu acho que eu nunca disse publicamente sobre isso que você está me perguntando em rádio, em nenhum momento. Eu acho que eu nunca falei sobre isso, não me recordo. E eu disse, olha, sinceramente, a saúde exige muito do indivíduo, do gestor. Outro aspecto é que se eu começar um trabalho agora, esse trabalho será por um tempo curto. E não dá para se ter um trabalho maior em saúde em um tempo curto. Há outro aspecto, é que quem está à frente atualmente está bem, está tendo um bom desempenho e está fazendo uma coisa legal. Então, eu não quero entrar num trabalho que está sendo legal. E a quarta coisa, eu preciso restabelecer minhas forças. Os 8 anos somente foram muito intensos. Eu preciso dar um pouco de tempo à minha esposa, eu preciso dar um pouco de tempo às minhas filhas, eu preciso dar mais tempo à minha profissão, eu preciso dar mais tempo à minha pessoa, eu preciso fazer mais atividade física, eu preciso ler mais, eu preciso aprender mais, eu preciso estudar mais, e eu não vou poder fazer isso se eu tiver toda essa responsabilidade. Então, assim, até a pessoa diz, é muito altruísmo da sua parte entender dessa forma. Entender que o tempo é curto e você não faz um trabalho legal. Entender que as pessoas que estão lá estão bem e você não precisa substituí-las. É porque, na verdade, já só para fazer uma correção daqui, que eu disse que foi quando o John estava subindo, na verdade foi quando o John se afastou para ser candidato de Campina, que você também, no caso, estava terminando seu mandato, e depois ou ele ia retornar... E surgiu esses boatos que talvez ele não retornasse, então, assim, se você assumiria. Houve conversas. Mas houve esse contato. Houve contato. Eu não cheguei a tratar desse assunto com o próprio governador, porque eu fui claro nisso aí. Tanto o Ari, né, o secretário Ari, como o Johnny, tem um legado, fez um trabalho legal, fez muita coisa boa. Eu não via sentido nisso. Porque dentro dessa conversa não se chegou ao cargo exato que eu iria. Dentro dessa conversa, porque eu disse, não, eu não vejo como... Perguntar se você podia ajudar na saúde, por exemplo. Eu não vejo, por causa desses 4 fatores que eu disse, né? Eu não via que essas pessoas precisavam ser substituídas, eu não teria tempo hábil para executar um projeto que realmente me orgulhasse, que deixasse um propósito nisso. Eu não teria tempo para mim, para minha família, para a urologia, né? Para poder se desenvolver. E eu não via motivo daquelas pessoas serem substituídas. Né? Então, dentro da minha cabeça, não tinha lógica isso. Né? E as pessoas, até quando eu já contei isso, assim, a particularidade, as pessoas, se você é louco, como é que você diz uma coisa dessa? Não, eu fui sincero, eu fui honesto. Né? Porque é o que eu penso mesmo. Eu não faço nada na vida que não tenha um propósito. Porque se não tem um propósito, não vai ser legal. Né? Você não vai se orgulhar daquilo, então não vale a pena. Né? Então é minha opinião, eu penso assim. Se eu penso errado ou não, paciência. Né? Eu acredito, eu luto muito pelas coisas que acredito, mas porque eu acredito nas coisas verdadeiras mesmo. E aí dá certo. Né? Na vida, você acreditando, tendo fé, dá certo. Aí hoje as energias já estão carregadas. Porque eu pude. Estudei bastante, consegui voltar a fazer mais atividade física. Eu faço atividade física rotineira, mas me dedicar mais, né, cuidar mais da saúde, ter mais tempo com minhas filhas, poder revigorar. A gente precisa disso, né? É humano, né? E a gestão toma conta de você e você também precisa se dedicar até para poder estar com a cabeça boa, para poder estar entendendo, para poder, dentro das dificuldades, buscar as soluções, né? Nós não somos máquinas, né? E a gente tem que ter esse entendimento e essa humildade de perceber, né? Para fazer a coisa certa eu tenho que estar bem, eu tenho que estar com a saúde em dia, né? Eu sou urologista e o que eu falo para o paciente eu faço. Eu faço para mim, né? O paciente que não quer fazer exercício, se você não quer fazer exercício, aí o paciente faz, mas você faz? Eu faço.
Aí você gosta de ir pra academia? Eu disse, não gosto não. Pegar ferro. Você gosta? Eu não gosto não. Pegar peso. Agora eu vou porque eu vou um compromisso comigo mesmo. E com as pessoas que gostam de mim. Porque no momento que eu adoeço, essas pessoas adoecem junto. Né? Então, o que eu falo para o paciente, eu faço. Né? Então, o que eu falo para o eleitor, eu faço. Né? Então, isso sim, é aquele negócio que eu nunca... que eu ficava indignado, ficava raivoso quando eu via na faculdade um médico dando aula fumando. Eu dizia, meu Deus do céu, esse cara sabe que fumar faz mal e tá fumando dando um exemplo. Eu ficava revoltado com aquilo. Como é que... É contraditório, né? Não tem lógica, junto, né? Não tem como. Né? Então, eu jamais fumei. Né? Eu, quando era moleque, fazia campanha na fábrica de rede de minha avó contra o cigarro. As plaquinhas, não fume, faz mal à saúde. Com 8 anos eu fazia as plaquinhas lá, porque era na fábrica de rede. Quer dizer, não tem lógica, pô. Não é não. Lógico. Aí agora com as energias recarregadas, está propenso agora a voltar para a política? Sim, aí a gente tem debatido com prefeitos, com líderes, com vereadores, com pessoas da sociedade civil organizada e também não organizada, né, sobre essa possibilidade. E uma coisa que agora, nesse momento, as pessoas falam muito em pré-candidatura. Né? Eu entendo como um momento de você ouvir, de você entender de alguns problemas e de você buscar as soluções. E a partir disso criar-se um projeto que venha a ser uma futura candidatura. Né? Para que essa candidatura tenha os propósitos para chegar lá e fazer. Por exemplo, em 2016, quando eu fui candidato a primeira vez, eu fiz plenárias para ouvir a população. Em 2020 foi só live. Eu não pude ir lá no mesmo bairro fazer. Mas agora, em 2024, eu fui a todos os locais. E eu tenho até hoje a agenda que eu usei em 2016. E a todos esses locais em 2024 eu fui. Todas as pessoas de 2016 que falou, em 2024 eu disse. No dia falou Cicrano pedindo isso, Fulano pedindo isso. Beltrano. Todo mundo eu citei, em todas as plenárias. Isso aqui foi feito assim, isso aqui foi feito assado. Eu prestei conta ponto por ponto de todas as pessoas que se pronunciaram em todas as plenárias de 2016, eu prestei conta. Algumas delas estavam lá. Eu falei. Né? Então, eu fui lá para dizer o que nós fizemos, o que está sendo feito, foi assim, isso aqui e tal, a cada um daquelas pessoas que sonharam em 2016. Então, eu levei aquilo comigo para que eu pudesse cumprir o máximo, né? E fui a essas pessoas, a essas comunidades, a esses bairros, dizer, ó, tá aqui. O que você me pediu, tá aqui a resposta. Né? Então, eu acredito nisso. Então, o que eu estou buscando é entender tudo isso para ter um propósito de algumas cidades para também fazer a mesma coisa. Seja no âmbito de prefeitura, seja numa Assembleia Legislativa, que você também pode ter esse papel diretamente. Ó, isso aqui é uma luta sua, eu vou levar ela comigo e nós vamos trazer aqui a resposta para a sua comunidade. Né? Então, isso sim é uma política que transforma. E desinteressadamente. O interesse tem que ser aquela comunidade. Eu não posso ser civil. Mas se você não é pré-candidato, você é o quê? Então? Não, então você dá o nome que você quiser. Porque nós estivemos sexta-feira lá em Teixeira e a gente botou no créditozinho lá, doutor Jacques, pré-candidato a deputado. Erramos. O preço tem toda a liberdade para isso. E esse é o termo que se utiliza, né? Pré-candidato. Né? Eu até estava conversando com uma grande amiga minha sobre isso. Eu disse, eu não gosto desse termo pré-candidato. Né? Eu disse sobre isso. Uma amiga minha, Jô Santana, eu estava falando sobre pré-candidato. Pelo amor de Deus, a eleição é lá na frente. Eu não gosto, assim, eu não me vejo dessa forma, mas as pessoas veem, então eu aceito. E não... É porque existe a pré-campanha. Isso, né? não fujo disso. Mas é muito cedo para falar de pré-candidatura. Né? Agora, é natural se denominar uma coisa ou outra. Né? Que se o nome é esse, não tem problema também. Mas você acredita que você tem todas as credibilidades para ser um... Sim, eu acredito que hoje eu tenho experiência, né, de gestão. Eu sempre estudei muito o SUS. Né? Eu participei do SUS em todas as esferas. Né? Por exemplo, eu trabalhei no SUS Governo Federal, eu sou médico do Hospital Universitário,
né? Eu trabalhei no governo no estadual, no trauma, por exemplo, em João Pessoa, até a minha segunda filha nascer. Eu sou concursado da rede municipal em João Pessoa, no Hospital Santa Isabel. Então eu conheço todas as esferas, eu estudo as esferas do SUS, eu tenho uma experiência administrativa de uma cidade, né, que avançamos em todos os setores. Nós temos uma experiência de uma coordenação de um consórcio do Médio-Piranhas de 19 cidades. Estou à frente agora de uma escola de gestão, né? Então, hoje eu estou mais amadurecido e com a carga que pode levar para a Assembleia e lá ter um trabalho que faça a diferença na vida das pessoas, principalmente do sertão, né? Que é a minha base principal de vida, né? Então eu estou confiante nisso, estou construindo isso com o pé no chão, sob as bênçãos de Deus, com amigos, com amigas, com pessoas das quais confio, que tem uma relação boa, que essa coisa vai dar certo, entendeu? Dessa forma eu acredito, pode ser mais lenta, mas não da classe política normal, mas é uma coisa que eu acho que dá um fruto mais gostoso. São Bento vai abraçar essa causa, essa ideia? Acho que São Bento já tem abraçado. Eu tenho assim, sido muito feliz quando ando por vários lugares, né, e recebo algo das pessoas que eu, sinceramente, digo com muita sinceridade, não esperava tanto. Né? Em vários lugares as pessoas, quando me veem, dizem: olha, eu vou votar em você. Eu nem conhecia a pessoa. Ela disse: eu gostei de uma coisa que você fez assim, assim, assado lá no seu município. Isso não só em São Bento isso é mais forte, né? Mas nos municípios ao nosso redor, né? Rapaz, achei massa aquilo. Quer dizer, cara, eu falo assim, caramba, como é que você sabia daquilo? Né? Algumas coisas assim, né? As pessoas, e a rede social hoje facilita muito isso. Eu recebo o Instagram, sou fulano de tal, moro aqui em tal cidade, quero dizer que eu vou votar em você, você vai ser meu deputado. Caramba, e faz o comparativo, né? Eu queria que meu prefeito fizesse isso. Eu nunca, assim, eu não conheço essa pessoa. Quando vem aqui na minha casa. Caramba, que massa a gente poder gerar essa esperança numa pessoa a qual você nem conhece. Né? Isso é fantástico, cara. Essa energia tem sido contagiante e eu me vejo muito surpreso. E muitas vezes quando recebo isso praticamente diariamente. Ou uma mensagem de WhatsApp, ou um Instagram, ou a pessoa pessoalmente olhando no seu olho e dizendo, né, olha, você vai ser meu deputado, ou eu quero votar numa pessoa como você. Coisas assim. Então eu tenho tido uma surpresa muito positiva em relação ao que as pessoas têm chegado, não só em São Bento, mas na região de maneira geral. Né? Agradeço muito a Deus por isso e eu nem esperava tanto, sinceramente. Né? Eu imagino que a bandeira que você defenderá, caso tenha êxito, né, no projeto, seja a saúde, imagino. Me confirme, já a pergunta já. Mas qual será exatamente assim, um projeto, aquele igual o legado que você teve, né? O projeto que você teve do hospital, que foi uma promessa do seu pai? O que é que você vislumbra que necessita do seu trabalho, caso você chegue à Assembleia? O que eu acredito muito na política é governança. Governança. Nós temos que ter governança para o município, para o estado, para a Assembleia, para a Câmara Federal. Nós temos que ter governança. Isso tem que ser profissional. Isso não é com achômetro. Nós não podemos trabalhar com achômetro. Você não cuida do câncer de próstata achando que vai ser assim o assado. Você tem a ciência dizendo, esse é o caminho. Da mesma forma tem que ser com gestão. Eu acho que tem que fazer isso aqui. Por quê? A gente municipalizou o trânsito lá. Quando municipalizou o trânsito em São Bento, metralharam a casa do secretário, metralharam a casa do secretário de Mobilidade Urbana e metralharam a casa do secretário de Segurança Municipal. Por quê? Porque bandido não gosta de ordem. Né? Já viu algum bandido gostar de coisa certa? Eu nunca vi nenhum. O bandido gosta de desordem. Então, quando a gente estava colocando a casa em ordem, metralharam. E tive ameaça de morte da época, né, que eu ia ser metralhado. Eu era a próxima vítima a ser metralhado. Iam metralhar o carro. Quer dizer, porque você está quebrando o paradigma e quer consertar aquilo. Isso é governança. E quando a gente, por exemplo, a gente colocou vários sinais, várias placas, a gente contratou engenharia de trânsito para me dizer, ali eu tenho que colocar um sinal, aqui é uma passagem, ali é placa, ali é estacionamento. Eu não posso chegar e dizer, não, vou botar um sinal aqui porque esse cabo aqui é empresário e é meu amigo e votou em mim. Não.
O sinal aqui é se um engenheiro chega lá, um engenheiro de trave e diz, olha, aqui precisa de sinal porque vai evitar um acidente. Isso é governança. É você governar com aspectos técnicos, fazendo a diferença na vida das pessoas. Não é no achômetro. Então, assim, isso é uma coisa que eu fiz, aprendi, tenho estudado e é a única saída. É assim que acontece nos Estados Unidos, é assim que acontece no Canadá, é assim que acontece na Europa, é assim. Por quê? Porque é o certo. Não é que eles são melhores que a gente, porque eles estão fazendo o certo, o óbvio. Eu não estou falando de políticos, eu estou falando de modo de agir da política em si. Né? Então, eu acredito nisso, é uma bandeira minha. Governança. Governança na saúde. Governança na educação. A gente tem que ter índices para ver. Isso aqui é o caminho, esse não é. Aquilo ali a gente tem que investir mais. Isso aqui tem dinheiro sobrando e por aí vai. Né? Para poder realmente fazer a coisa acontecer. Então, é uma bandeira minha. Claro que os pilares da nossa sociedade, saúde, educação, esporte, né, cultura, lazer, isso é muito importante. Por exemplo, a gente fez em São Bento, tinham 3 quadras, 3 ginásios em São Bento em 57 anos. Nós fizemos 16 áreas de esporte em 8 anos. Por quê? Porque essa área de esporte, a criança brinca, o idoso caminha, no São João tem uma quadrilha, tem um casamento comunitário, tem a socialização. Então, você, numa quadra, num ginásio que você faz numa zona rural, você lá está combatendo a ociosidade, você está promovendo esporte, você está combatendo as drogas, você está melhorando a socialização, você está combatendo a depressão. Então, e aí você estuda isso, eu tenho que fazer isso aqui por causa disso. Né? Então, dessa maneira as coisas acontecem. No meio privado não é assim. Você não faz uma coisa porque você está provado que aquilo deve ser feito e porque no meio público não é. Por causa de interesses pessoais, que muitas vezes estão acima do interesse público. Então, o interesse público tem que ser gerido por governança. Tem que ser gerido por realmente fatores que digam, esse é o caminho, isso aqui eu tenho que fazer, isso aqui eu não vou fazer. Não é, esse aqui eu vou fazer porque ele é meu familiar, é meu irmão, é meu tio, é meu pai. Não, de jeito nenhum. Porque assim eu não estou com interesse público, estou com interesse familiar. Ou estou com interesse empresarial. Isso não é política pública. Verdade. É política empresarial, é defendendo algum setor específico. Isso não é política pública. Né? Então, eu acho que essa é uma bandeira que eu tenho muito forte dentro do meu coração. E eu quero levar uma discussão mais séria sobre isso, nos municípios, nas cidades vizinhas, para que a gente possa fazer isso de maneira mais forte. Se a gente consegue fazer isso de maneira mais forte, a coisa dá um resultado também mais forte. Em todos, se melhora a eficiência, diminui a corrupção, gera transparência, uma coisa vai levando a outra. Isso é muito rápido. A coisa acontece de maneira muito rápida, porque eu vivi isso em São Bento. Né? Foi bem difícil para implantar e depois a coisa anda depois, né? Que quebra os paradigmas, até as pessoas que eram totalmente contra fazem, que massa! Quando vem funcionando? Rapaz, eu não acredito que é assim. Eu vi várias vezes isso acontecer. Né? Por exemplo, quando acabar papel. Nossa, foi uma guerra. Foi uma guerra. Não, vai ter que acabar. Por quê? Uma empresa grande, alguma empresa grande no mundo usa papel ou é tudo digital? É tudo digital. E por que na prefeitura eu tenho que usar papel? Eu tenho que ser igual à empresa melhor que for do mundo. Na educação, se vocês forem lá, vão sem me avisar que vocês vão em qualquer escola do município. Qualquer uma. Escola com 1000 alunos, escola com 8 alunos. Vai em qualquer uma. Em qualquer uma você vai ver ar-condicionado, tudo de LED, energia solar, toda a água reutilizável da chuva, toda a água que cai da chuva a gente guarda para cisterna para usar para a limpeza da escola. Tudo tem livraria, tudo tem biblioteca, todas com câmera de segurança, todas com acessibilidade, todas com livros, todas com cozinha industrial, todas com banheiros acessíveis, todos os professores com computadores, todos os alunos com tablets, todos, de escola de 8 crianças e a escola de 1000 crianças. Todos têm sala de computador, tem robótica, tem um laboratório de matemática, eu tenho um consultório odontológico dentro de escola em São Bento. As crianças não precisam faltar a aula para ir no dentista. Ela faz a prevenção lá no intervalo. E quer dizer, isso são iniciativas que mudam a vida das pessoas.
Com certeza. E a gente, em 2016, São Bento teve grandes manchetes na Paraíba, porque as crianças estavam assistindo embaixo de um pé de árvores em carteiras totalmente sem nenhuma qualidade. Então esse era o cenário que a gente encontrou. E hoje esse é o cenário que existe lá, né? Premiado nacionalmente e reconhecido por iniciativas. Foi alguma coisa do outro mundo? Não, eu disse, na escola em São Bento eu quero que tiver o que tem de melhor no mundo inteiro. Pronto, simples. E hoje tem. Energia solar. Pô, listou em 2018. 2019 a gente estava implantando. Nós estamos em 2025, quase acabando o ano já, né? Quase acabando o ano. Setembro já chegou. Né? E quer dizer, foi 2019, já estava implantada. Primeira cidade do país. Uma iniciativa o quê? Simples. Eu inventei a roda? Não. Só fui lá e disse, tem que priorizar isso aqui. Na Bolsa Esporte, inventei a roda? Não. Tem que incentivar essa molecada. Que se a gente incentivar, elas vão se embora. Simples. Ô Jacques, mas já falando nessas escutas que você tem andado por aí, né? Para não dizer que é pré-campanha, você esteve sexta-feira lá em Teixeira anunciando um grande apoio para sua pré-candidatura. Mas esse não tem problema, é só minha opinião, vocês estão certos. Teve escutando lá as pessoas, tá? Quando ele escuta isso, dá um choque, né? Fica dando um choquinho. E um apoio a pedido do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, e do deputado federal Murilo Galdino, o apoio do prefeito de Venceslau, lá de Teixeira. Mas eu queria que você primeiro fizesse um contexto, porque até chegar a Venceslau, passou por Adriano Galdino e por Murilo Galdino. Como foi que iniciou-se esse relacionamento, Dr. Jacques, com Adriano e Murilo? Foi uma longa história. Não sei se você vai ter paciência, você que está em casa e vocês aqui, de contar tudo isso. Primeiro, eu agradeço a Deus por ter colocado pessoas, né, que a gente pode fazer política verdadeira, como o presidente Adriano Galdino, que esteve aqui nos estúdios, né? Ele me disse que vinha na sexta-feira aqui. Nós estivemos juntos em Teixeira. Quero mandar um abraço para o prefeito Venceslau, para o vice-prefeito Jabas, para toda a sua bancada de vereadores, né? Para todo o secretariado, coordenadores, em nome de Renato, que é secretário, e principalmente para a população do Teixeira. Né? O padre Nilson Nunes teve uma bênção muito grande na sexta-noite. Eu tive a oportunidade de acompanhar tudo de perto, fui muito bem recebido, né? Uma cidade realmente de um povo vibrante, né? De um povo acolhedor, de um clima maravilhoso, né? Então fui muito bem recebido, recebi o apoio dele dentro dessa pré-candidatura, como você frisou, fiquei muito feliz. E tudo isso nasceu lá atrás. A gente, Efraim Filho, tem uma relação muito próxima com Efraim. As 4 candidaturas de Efraim de deputado federal, nas 4 eu votei com ele. As 4, todas. E aí Efraim foi candidato a senador. Era a 5ª candidatura dele, a 5ª candidatura que eu votei com ele. Ele foi candidato 5 vezes, as 5 eu votei nele. E aí, Efraim, na época, tinha 29 prefeitos. E Adriano, por ser uma força política muito grande, a Efraim procurou Adriano para Adriano apoiar a pré-candidatura de Senado Federal de Efraim. Efraim estava saindo de deputado federal para ir para um salto bem maior de Senado Federal. E aí Adriano, que é um homem muito inteligente, eu só soube no dia porque eu fui conversar, Adriano, Murilo Galdino não era deputado ainda, Efraim Filho e Efraim Moraes, pai, né? Nós 4. Isso ia ser o anúncio depois, né? E o presidente Adriano disse no dia, Efraim, eu fiz pesquisa em todos os municípios que você tem o prefeito. Se esse menino aqui era eu, não der certo, pode dispensar os outros, porque ele é o maior potencial de transferência de voto a ele, que eu fiz pesquisa. Aí eu digo, eita, disse Adriano daquele jeito que ele fala, né? E eu calado lá. Mas tinha outros prefeitos com vocês lá? Não. Eram 6 prefeitos que ele tinha. Efraim tinha. Adriano tinha apontado. Na lista. Aí Adriano disse: não, você tem que ser logo primeiro, porque se isso na frente dos outros. Se não der certo você, a gente já dispensa todo mundo, não perde tempo, nem eu, nem vocês. Adriano com aquele jeito nu e cru, né? Muito verdadeiro, o que é muito bom. A gente percebeu. Muitas vezes ele é criticado por isso, mas rapaz, tudo que a gente quer na vida das pessoas é a verdade, né? Então Adriano entrega isso sem você pedir, né? Então eu acho que isso é muito bom ter um Adriano,
né, na política, que fala a verdade. Em qualquer situação. Ele fala a verdade aqui na TV Sol, ele fala a verdade se estiver conversando só você e ele. No plenário da Assembleia. No plenário da Assembleia, onde ele estiver. Então, isso é muito bom. A gente quer isso de todo mundo. Todo mundo a gente quer o quê? A verdade. A gente não quer ser enganado por ninguém. Então, quando a gente tem um político que faz isso, como é que acha ruim? Não, porque Adriano é grosso. Não, ele não é grosso, ele é verdadeiro. São coisas diferentes. Sim. Você pode não gostar do estilo dele, mas ele é verdadeiro. Né? E aí ele disse, não, se não der certo aqui, os outros podem ir embora. De maneira muito claramente, a gente vai perder tempo conversando. Nem vocês perdem tempo, nem eu perco tempo. E aí eu digo, eita, lasquei, né? Porque Efraim tinha dado algumas opções. Já que ele ia para o Senado, deu votar em outras opções. E Murilo era a pior opção. E eu vou explicar por quê. Porque as outras opções que ele tinha dado, que Efraim tinha dado, já tinha sido votado em São Bento, o outro era da região, e todos os outros 3 tinham mandatos. Ou seja, seria melhor para a gente, né, lá, porque já tinha como chegar a seria mais seguro. E eu disse isso. Adriano foi tão sincero que eu me pegou na série. Eu disse, rapaz, mas de todos os nomes que Efraim me disse, é o pior. Murilo seria o pior na teoria, porque não tem mandato, não é da região e não tem nenhum legado com a cidade, né? Adriano olhou assim, ficou aquele clima pesado. Ixi, rapaz, fiquei com medo na hora. Eu sei que eu vou apanhar aqui. Aí Efraim disse, não, Jackson, mas isso aqui eu tô pedindo pra você e tal, vai ser importante pra minha candidatura. Aí eu peguei e disse, olha, veja só, se for importante pra você, Efraim, e se for importante pro senhor, o presidente, em relação a Murilo, eu enfrento o desafio. E vamos conseguir. Agora, que é sacrifício pra mim dentro do quadro que Efraim tá me colocando, esses nomes seriam, teoricamente, mais fáceis do que dar o resultado que a gente quer, né? Mas se é importante para ambos, eu vou pro sacrifício e vou. E aí Adriano pegou e disse, você espera quantos votos? Eu disse, eu espero a mais do que o senhor tiver planejado. Mas não me diga o que o senhor planejou. Aí depois da eleição eu perguntei, presidente, qual era o seu planejamento? Ele disse, de 3.000 a 4.500 votos. E Murilo tirou quase 9.000. Né? Mas aí... Então ele estava certo, né? Quando chegou exato, ele estava certo. Mas assim, também tem o outro lado que por justiça deve ser dada. Murilo se entregou na campanha, se entregou a São Bento, né? Fez uma pré-campanha conosco muito bonita, muito verdadeira, muito simples, muito humilde, muito pé no chão. Adriano, quando eu disse, presidente, eu preciso de que você me ajude nessa luta aqui da água do bairro São Bentinho, e ele lutou comigo, tá? Eu preciso que você me ajude nisso, e ele lutou pautas para a cidade, o que eu pedi a ele, eu preciso que você me ajude nesse asfalto, e ele me ajudou, né? Então, numa creche ele me ajudou. Então, assim, foi um casamento que deu muito certo, né? Porque, digamos, foi um casamento meio que às cegas, porque a gente não se conhecia, né? Como tem umas coisas de Netflix hoje, não sei o que, às cegas, né? A pessoa vai, e deu certo, mas porque podia não ter dado. E deu uma sinergia muito grande. É tanto que a coisa fluiu tanto que na campanha de Murilo eu fui um dos coordenadores a nível do estado. 5 cidades. Murilo não foi fazer, às vezes, um evento e eu fui representando Murilo. Um evento de João Pessoa, por exemplo, Adriano e Murilo, eu fui representando Murilo. Em Bom Sucesso. Você nem conhecia ele. Isso. Eu fui representando Murilo. Quer dizer, teve uma química forte, a gente cresceu junto, Murilo se entregou na campanha, né, fez uma campanha muito bonita, tem sido um deputado muito atuante, não só com São Bento, mas com a nossa região e principalmente com a Paraíba, né, um cara sempre pronto para ouvir, sempre pronto para dialogar, sempre pronto para buscar a solução. Foi um presente de Deus, né? Eu entendo dessa forma que Deus colocou essas pessoas, e disso a gente acabou Adriano me levando para Teixeira, né? Em gratidão a tudo isso que tem acontecido. Murilo tem uma força muito grande lá, e vem mais coisa boa disso, viu? Logo vem mais coisa boa desse. No caso, você vai fazer outras escutas, outras pré-candidaturas, não? Sim, tem muito mais coisa boa que já está conversada com o Adriano, com o Murilo, e que a gente vai anunciar em breve. Aqui na região aqui na região também. A gente sempre gosta quando vem, rapaz. Aqui na região também, coisa boa que vai acontecendo. Eu me abri
de tudo aqui. Como são coisas que tem outras pessoas envolvidas, é melhor esperar o tempo certo. Mas tá dando muito fruto, exatamente uma coisa que começou desinteressada, mas que casou bem, né? Uma energia boa, tanto a sinceridade de Adriano como sempre a prestatividade de Murilo. E hoje nós somos grandes parceiros, né? Por fazer realmente essa política acontecer. Ô Jacques, mas a preço de hoje, pra gente reforçar seu posicionamento. Hoje Jacques tem o apoio do atual prefeito de São Bento, tem o apoio do prefeito de Teixeira, Venceslau. Oficialmente, quais outras cidades? Ou se já tem outras cidades? Nós temos o apoio oficialmente do prefeito de Brejo, que eu contei a história dele aqui, do Totales. Nós temos hoje, graças a Deus, em 20 cidades. É porque eu tô perguntando isso, porque sexta-feira a Adriano disse assim, e eu já fiz minhas contas aqui, ele já tem voto sobrando, se referindo a Dr. Jacques. Não, isso aí eu vou ter que... Isso aí eu vou ter que... Geralmente a conta dele se transforma em 3, né? Eu vou ter que ser contrário ao presidente Adriano aqui. Não existe voto de sobra. Não existe voto de sobra. Todo voto é bom. E todo voto é importante. Você que nos escuta, eu quero seu voto. Exato. Ele achava que era 4 mil e foi 9, então se ele achar que tem de sobra... Ele chega pra você, ele fez isso, eu até guardei o papel. Que ele fez isso a primeira vez comigo. Eu guardei esse papel. Ele fez, vem cá, senta aqui. Tá, no final fez. Ih, rapaz, você tá eleito. Ele fazendo as contas. Ele não é você que faz as contas. Ele faz, peraí, vamos fazer as contas aqui aí. Ah, rapaz, você tá eleito. Eu guardei o papel num dia, a primeira vez que ele fez. Claro que não existe eleição ganha. Né? Existe processo. Não existe eleição fácil. Não existe. Toda eleição tem sua história, né, suas particularidades. Mas vamos fazer nossas contas aqui pra gente ver. São Bento, Teixeira. Assim, pra você dizer que é um spoiler, nós temos hoje em 20 cidades. 20. Ativamente falando. Né? Porque tem uns que tem você já está contando essas que estão que iam ser anunciadas? Não, as próximas ainda não. Contando que já está. Ontem voto mesmo. Já está assim. Sobrando. Já tá, não está sobrando. Já estão confirmadas. E aí, por exemplo, tem canto que é o prefeito, tem um canto que é o vice-prefeito, tem um canto que é uma cara de vereadores, canto que são as lideranças, tem canto que é o presidente da Câmara. Você está entendeu? presente em 20 cidades. Isso, 20 cidades ativamente com agentes políticos. Entendeu? Fazendo a coisa acontecer. Mas de prefeitos. Esse final de semana agora, eu fiz uma agenda em 5 cidades. Final de semana retrasado em 6 cidades. Próximo final de semana, né? Quer dizer, na realidade, esse final de semana que vocês têm que ir. Tá? Eu fiz esse convite aqui antes de começar. A você que está em casa também. Expo Têxtil, 4, 5 e 6 de setembro. Tá? Dia 5. Dia 4 de setembro, que é a quinta, tem Simone Mendes. Perfeito, muito bom. Rei Vaqueiro. Rei Vaqueiro também é estourado, né? Deixa eu mostrar aqui o banner. Eu sei que tem Vitor e Léo. Isso é porque você tá na sexta ainda, isso, né? Tem como botar aqui, ó. Aí, sexta, Vitor e Léo e Márcia Felipe. Licença aqui, por favor. E Banda Dominus, que é um show religioso católico. Júnior tem voz de locutor aqui. Aí. Você faça anúncio. Lembre seus tempos de rádio Tatiana aí, Júnior. Faça essa propaganda da Expo Têxtil. Simone Mendes e Rei Vaqueiro. Quinta-feira, Simone Mendes e Rei Vaqueiro. Sexta, dia 5, Victor e Léo e Márcia Felipe. É bom, hein? Muito bom. E no sábado, Banda Dominus. Que é um show religioso católico. Que é um evento ecumênico que chama. Isso, a gente sempre fecha com um show católico. Fantástico, viu? Expo Têxtil. Expo Têxtil, 4, 5, 6 de setembro. Foi uma feira que a gente começou em 2017. Hoje é o 8º ano que teve um ano da pandemia que não houve. E o 2º ano da pandemia nós fizemos lá pela internet, né? Fizemos uma feira online. Mas tem crescido muito. Tem uma feira gastronômica, tem uma feira têxtil, tem uma feira multissetorial. Então não é só festa, tá? A festa são após 22 horas. Até porque representa a grande atividade econômica do mundo. Dia 6 é feriado em São Bento e no estado da Paraíba é o dia do redeiro, tá? Então quinta, sexta, sábado, a feira acontece, já começa às 5 horas da tarde a feira, né? Vai até 10 horas da noite e os shows após 10 horas da noite. Então tem para todo gosto. Tem feira culinária, tem feira têxtil, tem feira multissetorial, tem shows, tem show religioso. Show de bola. O que você quiser, São Bento tá esperando para receber e depois você, antes de ir embora, compra uma rede e leva a nossa rede. Quem nunca, né, rapaz? Comprou uma rede. Não, a rede é fantástica. E a rede é bom para a saúde, viu? Demais. A rede é cientificamente comprovado que ela é melhor para a coluna do que a cama.
Eu lembro que uma vez eu passei de viagem em São Bento e eu comprei uma rede. Isso, Por isso tá que eu disse, vendo? quem nunca, né? Mas você tem que ir de novo pra atualizar, né? Uma rede mais nova. Tem que renovar. Você tá usando não só Tem que renovar. Renovar a rede. Tem que renovar a rede, tem que renovar. Rapaz, Júnior, já Show de estourando bola. aqui, o homem fala, viu? Tem que ser 3 programas aqui com o Dr. Jacques. Realmente eu falei demais mesmo. Isso Mas aí, é conversa boa, vocês ótimo, deixam a pessoa à excelente. vontade. Né? Aqui, a estrutura da TV Sol, como eu estava dizendo, fantástico, parabéns. Show de Né? bola, show de bola. Honra a gente do sertão a uma estrutura dessa aqui. Né? Vocês estão de parabéns e, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar conversando um papo tão descontraído, bem tranquilo. Né? Muito gostoso. Desejamos sorte. No projeto de... No projeto aí, né? Pré-campanha. Nas escutas, nas escutas. Os caras estão pegando no pé desse mesmo. Só registrar a presença. Toda vez me foge o nome. Do Eike. Eike. Eike, que é... Não é o Batista, não, é... Não. Ah, Eike é bacharel em Direito, né? Cursei Direito com o primo do Eike. Enfim, já nos conhecíamos já e hoje tô revendo aí o Eike. Agradecer também. Tem mais alguém aí, né? Só pra citar, né? Uma turma conosco, né? aí. Sim, registrar a presença do pessoal que está acompanhando o Dr. Jacques. Bom, obrigado, viu? Foi bom conversar contigo, deixar o microfone aberto para você se dirigir a São Bento e região em E relação... reforça o convite aqui. Reforça nos o Exato, pra- esse pra Potexto, evento. 4, 5, Potexto, 6 de claro. setembro, algo que a gente começou em 2017, plantou a sementinha e hoje é um grande evento, não só na Paraíba, mas com vários estados circunvizinhos, é uma das maiores feiras textos que existe, né? A nossa feira que começou há pouco tempo, quero a presença da TV Sol lá, de vocês Show lá, de bola, show prestigiando, de conhecendo, você que está em casa e não conhece ainda, vamos lá. Né? Agradecer mais uma vez a vocês a oportunidade, agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela sua vida, da sua família, né? Que Deus continue a iluminar todos vocês aqui na TV Sol e a você que está em casa, a você que está assistindo no trabalho, a você que está acompanhando a TV Sol e essa entrevista. Muita saúde e paz. Tem um tio meu que sempre diz isso e eu gosto muito desse jargão. Muita saúde e paz, que o resto a gente corre atrás, né? Com certeza. Com saúde e paz, o resto fica tudo mais fácil, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Patos, como uma cidade já do nosso coração. Eu tenho muitos amigos aqui, tenho uma energia muito boa, vivi isso aqui desde sempre, né? É a capital do nosso sertão mesmo, né? E por aqui tenho muitas lembranças positivas, né? E na construção de um projeto, de uma pré-candidatura, né? Ouvindo, dialogando, somando, para, com a bênção de Deus e a vontade do povo, a gente conseguir chegar lá e fazer um trabalho transformador, mostrar a governança, falar dessas realmente coisas que fazem acontecer e que principalmente mudam a vida das pessoas. Show de bola. Em se confirmando a fala do presidente Adriano Galdino, volte aqui, né? Volte aqui. Volte aqui, quando os votos sobrarem lá na... Não, mas daqui Nas pra lá, urnas. vamos ver se... Vamos Não, ter tem outras outra oportunidades. oportunidade. Perfeito. Vou esperar o Dr. Jacques voltar aqui daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, praticamente, Não, mas rapaz. Vamos voltar Deixa- antes, né, doutor? Será um prazer. Deixar Quem isso que foi passar. recebido aqui, eu quero vir muitas vezes. Muito bem. E assim finalizamos mais um Eita Podcast. Gostou Mais um aí de Eita. conversar com o Dr. Jacques? Muito. Fica fácil entrevistar Muito bom, né? um homem com uma dicção dessa, né? É, verdade. Pensamento rápido, raciocínio rápido. São Bento, cidade muito bacana. Capital mundial das Cidade- redes. Capital mundial das redes. Nossa, cidade. Incentivar aquela turma, né? A continuar levando esse legado. O sertão é tudo de bom, né? Não tenho dúvida. O Euclides da Cunha estava certo. Antes de tudo, um forte. Tudo ele enfrenta e dá certo. Show de bola. Muito bem, final então do Eita Podcast, ok, Felipe? Final do Podemos Eita ir? Podcast, podemos ir, Júnior. Lembrando que esse programa não se encerra aqui. Né? Exatamente. Os cortes, né? Os principais momentos da entrevista serão exibidos também nas redes oficiais da TV Sol. Você acompanha lá. Pode seguir a gente caso você ainda não siga. Tem também os nossos canais no YouTube. Enfim, tem um pum de canais que está sempre transmitindo o Eita Podcast aqui. Os nossos programas aqui na TV Sol. Ok? Eita, eita, Eita. eita. Boa noite. Muito bem. Boa noite a todos. Até a Valeu, próxima pessoal. oportunidade. Obrigado. Em Patos, a Prefeitura cuida desde a barriga da mãe, garantindo educação e saúde de qualidade para as nossas crianças. Creches e escolas reformadas, proporcionando um ambiente melhor para aprender e crescer. Pelo Programa Pai, mais de 1.000 famílias receberam dinheiro extra, fortalecendo a base de um futuro mais digno. Patos é destaque no Brasil e o país reconhece nosso esforço. Aqui, a gente cuida bem das nossas crianças. Prefeitura de Patos, inovação e trabalho por uma cidade cada vez melhor. Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava.
Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for Life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. Patos Colchões, sua loja exclusiva King Coil Indocol, traz pra você o que há de mais moderno em termos de conforto. Se você tem problema de coluna, visite a Patos Colchões e conheça a King Coil, a marca número 1 entre os quiropraxistas no mundo, a única recomendada pelo Instituto Coluna Vertebral. Dormir com qualidade e saúde. Não perca tempo. Temos condições especiais para você adquirir um colchão com tecnologia e também com super conforto, o que vai proteger sua saúde e sua coluna. Rua Pedro II, 674, vizinho à Celebração Festas.